8 de fevereiro de 2026. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim em um candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com o entendimento de São João Crisóstomo. Quando Jesus deu aos seus discípulos preceitos sublimes e muito maiores que os da antiga lei, acalmou-se com elogios no propósito de que não dissessem: como podemos cumpri-los? Assim lhes falando: vós sois o sal da terra. Demonstra assim que lhes acrescenta isso por necessidade, como se lhes dissesse: não vos é confiada essa doutrina somente por vossa salvação, e nem pela de alguma nação, mas pelo mundo inteiro. Por isso não é oportuno a vós adular nem afagar, mas ao contrário, como sal mordicar. E se ao morder e abalar os homens, ouvirdes coisas más, alegrai-vos. Esse é o efeito do sal, morder o que é por natureza frouxo e com flagelo. Por isso, a maldição de outros não vos trará nada de incômodo, mas será, ao contrário, testemunho de vossa firmeza de caráter. Segundo Santo Hilário de Poitiers, devemos ver que aqui quão apropriado é o que se disse, quando se compara o ofício dos apóstolos com a natureza do sal. Este se aplica a todos os usos dos homens, já que, quando é espalhado sobre os corpos, lhes dá incorporação e os torna aptos para perceber um bom sabor através dos sentidos. Os apóstolos são os pregadores das coisas celestiais e são como salgadores da eternidade. Com toda razão, pois, se lhes chama de sal da terra, porque em virtude de sua doutrina preservam os corpos como salgados, salvando-os da eternidade. Segundo, Remígio de Alcherre, o sal também muda de natureza por meio da água, do ardor do sol e do sopro do vento. Assim, os varões apostólicos, pela água do batismo, pelo ardor do amor e pelo sopro do Espírito Santo, transformam-se em regeneração espiritual. A sabedoria celestial, pregada pelos apóstolos, seca a umidade das obras carnais, acaba com o mau odor e a podridão da má conserva e com o verme do pensamento libidinoso, a qual se refere o profeta quando diz: e seu verme não morrerá. Segundo Remígio de Alcherre, os apóstolos são sal da terra, isto é, dos homens terrenos, que, amando a terra, são chamados de terra. Segundo as palavras de Santo Agostinho, e se vós, por meio dos quais os povos devem ser conservados, perdesseis o reino dos céus por medo das perseguições temporais, que fariam os homens que deveriam ser por vós libertados do erro? Também disse o sal: se o sal perder a sua força, manifestando que devem ser considerados estúpidos aqueles que, seguindo a abundância ou temendo a escassez dos bens temporais, perdem os terrenos que não podem ser dados nem arrebatados pelos homens. Segundo São Jerônimo, o exemplo é tirado da agricultura. O sal é necessário para o tempero das comidas e para secar as carnes, mas não tem outro uso. Acertadamente, lemos nas Escrituras que algumas cidades semeadas de sal pela ira dos vencedores ficaram inutilizadas. Nelas não podem brotar germe. Glosa de Santo Tomás. Quando faltam aqueles que são cabeças dos demais, de nada mais servem, senão para serem removidos do ofício de ensinar. Segundo Santo Agostinho, não é pisado pelos homens aquele que sofre perseguições, e sim aquele que se torna estúpido temendo a perseguição. Só pode ser pisado aquele que está embaixo,
e não se pode dizer que está embaixo aquele que, mesmo quando sofre muitas coisas em seu corpo, enquanto dura esta vida, tem seu coração fixo no céu. Segundo Pseudo Crisóstomo, assim como os mestres por sua obra e pela sua boa pregação são o sal com o qual o povo se conserva, do mesmo modo, por meio da palavra da sua doutrina, são luz, com a qual ilumina os ignorantes. Primeiro se deve viver bem e em seguida ensinar bem. Portanto, depois de chamar os apóstolos de sal, chama-os também de luz, dizendo: vós sois a luz do mundo. O sal, em seu estado próprio, conserva as coisas para que não apodreçam, enquanto a luz conduz ao aperfeiçoamento, dando brilho, motivo pelo qual os apóstolos foram chamados primeiro de sal, em razão dos judeus e do povo cristão, os quais têm um conhecimento de Deus para que os guardem na ciência de Deus, e depois chamados de luz em razão dos gentios que eles conduzem à luz da ciência. Segundo Santo Agostinho, convém, pois, compreender aqui por mundo, não o céu e a terra, mas o homem que estão no mundo ou os que amam o mundo, para cujo esclarecimento os apóstolos foram enviados. Que as palavras desse santo evangelho ecoem em nossos corações e perdoem os nossos pecados.